Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou a Arte Xavier e hoje eu vim trazer um tema relevantíssimo nesse vídeo, que é sobre a escala 6x1 e por que ela tem que acabar. Bom, começa esse vídeo falando um pouco de uma contextualização histórica, né? Pra gente poder entender o porquê que a escala 6x1 tem que acabar, a gente tem que entender como é que o sistema trabalhista brasileiro funciona. Primeiro que o sistema trabalhista brasileiro, ele funciona com base ainda em ideais colonizadores em que uma elite pequena explora grande parte da população. Quando falamos em história do Brasil, não tem como a gente não citar o Brasil Colônia, que foi quando implantou o primeiro sistema de trabalho no Brasil. Esse sistema econômico, ele era baseado no escravismo, que era justamente a exploração da mão de obra, ou de indígenas, ou de pessoas trazidas sequestradas do continente africano para o Brasil. Foram mais de 4 milhões de africanos que vieram ao Brasil. Enquanto a população indígena era dizimada, massacrada, explorada, torturada também em todo o processo. Esse sistema escravista, então, acaba em 1888, com o movimento abolicionista, que foi crescendo no século XIX. Lembrando que quando acabou o sistema escravista, claro que a elite teve o discurso de que a economia vai quebrar. Como é que a gente vai sobreviver? Como é que o país vai continuar exportando café, exportando algodão, exportando carne, exportando cana-de-açúcar, sendo que não vai ter mais os trabalhadores? Esse debate público, ele foi muito retardado pela elite, que demorou a aceitar o fim da escravidão. E mesmo quando acaba a escravidão, essa elite ela é indenizada. Se você pensa que eles são criminalizados ou colocados como personas não gratas, muito pelo contrário, eles são indenizados pelo governo. Quando acaba a escravidão, você pensa, não, agora sim os trabalhadores, as pessoas que foram exploradas a vida toda vão ter direitos. Negativo, nada disso. Quando acaba a escravidão, o sistema de trabalho ainda é similar à escravidão, porque não existe leis trabalhistas, não existe carteira de trabalho, não existe salário mínimo, não tem nada. E o Brasil começa uma devagar industrialização. Essa industrialização acontece principalmente ali no eixo do Sudeste, principalmente em São Paulo. Essa industrialização, ela vai criar uma classe trabalhadora chamada de operários. Os operários, muitos deles, a grande maioria, vai vir de imigrantes europeus. E esses imigrantes europeus, eles já chegam ao Brasil com base em ideias socialistas, que eram ideias sobre pedindo direitos trabalhistas em que no Brasil não tinha nada. E aí, quando deu a década de 1930, o Brasil começou a debater fortemente a criação de direitos trabalhistas, que foi na era Vargas que muitos deles se consolidaram. Em 1943, durante a ditadura do Estado Novo, o Vargas assina um decreto-lei chamado Consolidação das Leis de Trabalho. Esse decreto foi elaborado e pensado pelos trabalhadores à época, e ele constava em uma carga horária de trabalho semanal de 48 horas. Essa jornada de trabalho, obviamente, também vinha acompanhada com salário mínimo, com direito a férias, com direito à licença maternidade para as trabalhadoras mulheres e tudo mais. Essa carga horária passou também a ser questionada pelo excesso de produtividade cobrado pelos patrões em relação aos empregados. E na Constituição de 1988, após fazer um novo debate sobre jornadas de trabalho, se diminui de 48 para 44 horas semanais. E essa é a atual jornada de trabalho que vigora hoje no Brasil, 44 horas semanais. Essa 44 horas semanais, elas são distribuídas numa escala chamada de escala 6x1, que significa o seguinte: de segunda a sexta eu trabalho 8 horas, ao sábado eu trabalho 4 horas, o que na semana dá 44 horas. Ou também tem outras escalas, que é eu trabalho 7 horas e 20 minutos e ainda trabalho sábado para completar essa carga horária, certo? Que lugares mais utilizam esse tipo de escala de trabalho? Bom, são lugares que lidam com atendimento ao público, onde o trabalho ele é mais precarizado, onde se puxa mais o trabalhador, né, como caixa de supermercado, atendente de shopping, vendedor, merendeira, faxineira, diaristas, domésticas. Esses trabalhadores e trabalhadoras podem trabalhar com cargas horárias exaustivas e ainda receber apenas um salário mínimo. O que ocorre é que estamos vivendo uma crise de saúde pública totalmente relacionada ao trabalho. Os trabalhadores estão sentindo cada vez mais a superexploração do sistema capitalista, cujos empresários querem lucros infinitos em cima da exploração do trabalhador. E aí é onde debatemos a escala 6x1. O Brasil ele é o segundo no ranking mundial em burnout, segundo dados da Associação Nacional de Medicina no Trabalho. A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é caracterizada pelo estresse no ambiente de trabalho e pode apresentar sintomas como cansaço excessivo, insônia, dificuldade de concentração, depressão e até mesmo parada cardíaca. E ainda tem um agravante: algumas áreas são mais suscetíveis a burnout do que outras. Quais são as áreas onde tem mais pessoas suscetíveis a burnout? Educação e saúde. Sim, inclusive a minha área, educação, é a área onde a galera tem mais casos de burnout. Então o que estamos vendo é um adoecimento da classe trabalhadora pelo um sistema de trabalho exaustivo. Veja,
Não é assim, você pode olhar para a rua hoje, conversar com qualquer trabalhador e ninguém vai estar satisfeito com a sua carga horária de trabalho. Todo mundo vai estar o tempo inteiro exausto, principalmente em cargas horárias onde o trabalho, ele não tem um dia fixo de folga, né? Trabalho onde você folga na segunda, na terça, na quarta, no dia que as escalas se encontram. Então, muitas pessoas têm escalas de trabalho em que às vezes não encontram nem os familiares, porque não bate, né, com as outras escalas de trabalho de quem trabalha em casa também. Então, o que nós temos colocado aqui? Que não é que o trabalhador está adoecendo necessariamente com o diagnóstico de burnout, mas dentro da vivência de ser trabalhador, as pessoas estão o tempo inteiro estressadas. O estresse já é um sintoma de adoecimento, né? As pessoas estão exaustas. A exaustão já é um sintoma de adoecimento. Para chegar no burnout, que é uma psicopatologia muito grave, as pessoas têm que estar em jornadas de trabalho altamente problemáticas e exaustivas. Esses dias eu estava lendo um artigo bem interessante no Outras Palavras, que é um site interessantíssimo que traz diversos debates relevantes. E aí eu encontrei um sobre a escala 6x1. E eles entrevistam um psicólogo, Bruno Chapadeiro, onde ele encontra, né, nas pesquisas dele, que existem áreas onde as psicopatologias são mais recorrentes, principalmente na área de cuidado, que envolve afeto. Então, a área da saúde, né, nas áreas de cuidado a idosos, a área de fisioterapias, e a área da educação, né, onde você trabalha o tempo inteiro com o público e você precisa ter tato e atenção, e você sempre precisa estar bem para lidar com esse público, né, principalmente professor. Imagina, a jornada exaustiva de um professor, que o tempo inteiro, não importa o dia, ele tem que estar bem, porque ele está o tempo inteiro lidando de manhã à tarde com 30, 40 alunos em sala de aula. Então, querendo ou não, isso é uma carga mental que é dedicada, né, em afeto a outras pessoas. Isso acaba sobrecarregando professores, profissionais da saúde e etc. Nessa matéria tem um trecho que ele fala sobre uma trabalhadora, que é a Giovana, que trabalhava numa cozinha. Ela é formada em gastronomia, e nessa cozinha o chefe dela, ela trabalhava na escala 6x1, e o chefe dela, fazia abuso moral contra ela. Então chamava ela de idiota, de burra. E ela conta que dentro desses xingamentos, né, no momento de crise no emprego, ele xingou e culpou ela sobre várias coisas. Ela teve uma crise, e essa crise que ela teve, começou a chorar, a gritar no meio do trabalho. E como é a redoma de vidro, né, onde ela cozinha dentro, ela fala que muitas pessoas que estavam consumindo no restaurante viram o que estava acontecendo, e ele pedindo para ela se abaixar, tipo, se abaixa para ninguém te ver. Então ela fala que esse evento foi tão traumatizante que, mesmo anos tendo saído, né, naquele dia ela não trabalhou mais no emprego, mesmo anos saindo do trabalho, ela ainda continua tendo que tomar remédios. A recuperação dela é muito... Até hoje não se concretizou 100% da recuperação dela. Então esse é um dos exemplos que eu achei mais chocantes. E tem muitos outros, né? O Bruno Chapadeiro falou que fez uma pesquisa em pessoas que trabalham como catadores de lixo, coletores de lixo. E o que é socialmente aceito, entre aspas, entre os coletores de lixo, é beber, o alcoolismo. Porque muitos deles falam que ajuda eles a aguentar o mau cheiro do lixo e de trabalhar com coisas que tem um odor muito forte. Então, os próprios supervisores compram cachaça e dão para eles poderem ser mais produtivos. Olha que coisa assim violenta, né? Esse estudo que ele fez foi com coletores de lixo em São Paulo. Enfim, gente, com todos esses inúmeros exemplos, pesquisas e estudos de caso que a gente viu, podemos falar que a escala 6x1, ela é uma escravidão, como o Rick Azevedo fala nos vídeos dele, que não é justo com o trabalhador que essa escala exista, principalmente em empregos em que o trabalhador ganha apenas um salário mínimo, que hoje é constatado que não dá nem para uma família viver. Nós podemos também trazer aqui uma relevância, que é as pautas sendo trazidas nas redes sociais. Olha que interessante. O TikTok, o Instagram estão lotados de propagandas do mundo capitalista. Compre aquilo, faça isso, compre o ingresso para esse show, compre esse carro, compre esse produto. Dentro desse compre, consumismo exagerado que já tomou conta das redes sociais, você está assistindo um vídeo de humor e você vê lá, é uma propaganda. Dentro desse tipo de conteúdo exaustivo de consumismo, você vê um conteúdo saindo do TikTok, como o do Rick Azevedo, falando sobre a classe trabalhadora e sobre a importância dos direitos da classe trabalhadora, é uma vitória. Então esse vídeo aqui vai para muitos dos meus alunos que às vezes me perguntam: como eu posso mudar a realidade? Eu, sendo ninguém, diante da realidade e estrutura dos poderosos, eu não posso fazer nada. Gente, eu tô aqui revoltado com essa escala 6x1. Sério, eu tô querendo saber. Alguém tem essa informação para me dar? Quando é que nós, da classe trabalhadora, iremos fazer uma revolução nesse país relacionada à escala 6x1? Gente, é uma escravidão moderna. Moderna não, ultrapassada. Antes fosse moderna. Não existe essa escala 6x1, gente.
Eu fico pensando, eu que não tenho filho, que não tenho nada, eu sou sozinho, não dá pra fazer as coisas. Imagina quem tem filho, tem marido, tem casa pra cuidar. A pessoa tem que se doar pra empresa 6 dias na semana e ter só um dia pra folgar? Isso pra ganhar salário mínimo. Gente, não dá. Não dá. E se a gente não se revoltar, se a gente não colocar a boca no mundo, se a gente não meter o pé na porta, as coisas não vão mudar. Eu quero saber quando que nós, da classe trabalhadora, iremos se revoltar contra essa escravidão ultrapassada chamada escala 6x1. Bizarro. Sério, velho. Não dá. Olha o exemplo do Rick. O Rick, ele não fez nada sozinho. Ele convocou outros trabalhadores que vivem a mesma realidade dele no vídeo e falou, vamos juntos mudar, vamos juntos acabar com essa escravidão que é a escala 6x1. Então fica a dica para vocês que existem sim outras maneiras. Sigam o Rick Azevedo, assinem a petição que o Rick fez. A petição inclusive já chegou em 3 milhões de assinaturas e está esperando muito mais. Por favor, assim, se você não assinou, participe do movimento VAT pela vida além do trabalho. E vamos acreditar, galera, que a gente pode sim mudar a realidade juntos, enquanto classe trabalhadora. Não pensemos assim que é sozinho que se muda e faz uma revolução. O Rick o tempo inteiro fala, vamos fazer a revolução, vamos fazer, não é eu vou fazer, é sempre coletivamente falando. E aí o movimento ganhou tanta proporção que o Rick se tornou vereador nessa eleição, mais bem votado do Rio de Janeiro pelo PSOL. E aí eu vi até algumas pessoas falando assim, hoje na CNN, né, que é um canal de TV super conservador, gente. E aí a CNN falou, tem até vereador se elegendo, falando com ironia, um dos analistas. Tem até vereador se elegendo com pauta da escala 6x1, sendo que isso não é demanda de um vereador. Claro que quando você se elege com uma pauta tão importante que muda uma estrutura, que te escraviza e te superexplora, os canais de TV da mídia burguesa que vão apoiar o empresariado, eles vão criticar e falar assim, não é tendência de vereador. Não é papel de vereador, mas é por conta desse vereador, que é o Rick Azevedo, que a PEC chegou às mãos do Congresso agora, sob aí a liderança da Erika Hilton. Maravilhosa, né, gente? A Erika já fez a PEC e já está coletando assinaturas dos deputados para ela começar a ser debatida. Já tem 130 e alguma coisa assinaturas, precisa de 171 assinaturas para começar a ser discutida de maneira formal. E aí a gente tem que pressionar. Todos os políticos de esquerda já assinaram. Só falta os políticos de direita. Então fica a dica para você que acredita que a direita está do lado da classe trabalhadora. E na verdade eles não assinaram a PEC, inclusive estão dando justificativas para não assinar a PEC. Inclusive o Nicolas Ferreira, que é o grande nome da extrema direita do bolsonarismo, já usou justificativas do porquê não vai assinar. Vários deputados do PL não querem assinar, que são ali deputados de uma bancada muito forte no Congresso. Pressione o seu deputado. É o momento certo da classe trabalhadora se mobilizar e conseguir um avanço, um direito muito importante. Então pressione, porque a todo momento a elite ela tenta dizer que não vai dar certo. Mas se for debatida não vai passar. Se passar não vai ser aprovada. O tempo inteiro você vai ligar os canais de TV, tem um monte de analistas burgueses, né, em favor da burguesia falando que não vai dar certo, que vai dar errado. Liga a Globo, liga a CNN pra te ver. Tá todo mundo dizendo que vai dar errado. Mas enquanto eles falam isso, a PEC está ganhando proporções enormes. Mas dia 15 já tem um ato preparado para a galera ir para as ruas. Então veja se na sua cidade o movimento VAT, o movimento dos partidos de trabalhadores, e agregue nesses movimentos, né, que vocês possam ali debater essa pauta junto com a cidade de vocês, pelo fim da escala 6x1 e por uma vida além do trabalho. É isso, juventude. Não se esqueça de assinar a petição online do movimento VAT. Não se esqueça de dar like, ativar o sininho, se inscrever no canal caso você não tenha se inscrito. Deixe um comentário se tem algum detalhe que eu não falei e que você queira acrescentar. Dúvidas, comente também. E se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com alguém. Vai que alguém também precisa ser tocado pela palavra da consciência da classe trabalhadora. Queremos muito que essa PEC avance. Queremos muito que os direitos trabalhistas avancem. Fazia tempo que a gente não tinha uma pauta tão ampla para toda a classe trabalhadora. Não vamos dar um passo para trás. É 30 horas semanais, é escala 4x3, é escala de produtividade em que o trabalhador tenha saúde, tenha tempo, tenha lazer e que o salário não seja afetado. Vamos melhorar nossa condição de trabalho e de vida, e só podemos fazer isso nos organizando, galera. Não tem como fazer isso sem que a gente se organize e busque formas de se proteger enquanto classe trabalhadora. Não caia no papo do empresariado. Forte abraço e até a próxima.